Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Saudade, né? Saudade de vocês, mas é necessário, é extremamente necessário esse momento de a gente ficar em casa, né? Ainda bem que nós temos a tecnologia para a gente poder se ver e compartilhar tudo aquilo que vocês têm aí para aprender. Então tá, deixa eu dar deixa eu falar com vocês aqui uma situação. É o seguinte, nós terminamos até a página 76, estudando os números inteiros e as equações e tudo aquilo que a gente podia fazer com eles, né? Então, fomos até a página 76. Hoje, nós deveríamos começar o capítulo 3. Só que o capítulo 3, todo ele é geometria. O que acontece? Ainda estou avaliando se não é mais importante nós deixarmos para quando a gente estiver no colégio, por conta dos instrumentos e tudo isso, tá? Então, vamos deixar de stand-by ainda o capítulo 3 e nós vamos estudar hoje o capítulo 4, ok? Lá no capítulo 4, que já é da unidade 2, nós vamos ampliar o nosso conhecimento em relação aos números, porque vocês sabem que os números eles são divididos em conjuntos com características específicas de cada conjunto. Exemplo, nós aprendemos já que o conjunto dos números naturais, que é um Nzinho, o símbolo, aquele Nzinho com dois tracinhos na diagonal, os números naturais são formados pelos números inteiros, positivos, com início no zero. Qual é a característica? Começa no zero e não tem fim. E são positivos inteiros. Exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. 1,5 não é um número inteiro, então não entra nesse conjunto, ok? Raiz de 2, por exemplo, não é um número inteiro, é um número decimal. Então, já não entra nesse conjunto, tá? Então, nesse conjunto, repetindo, são só os números inteiros, positivos e com início no zero. Então, a característica é essa. Lembra que eu coloquei isso no quadro? Depois, nós aprendemos, né, os números inteiros. Os números inteiros, qual é a característica desse número? Eles são números positivos e negativos, só que inteiros. Outra característica é que ele não tem fim, nem início nem fim, esse conjunto, né? O zero faz parte, apesar de ser um elemento neutro, ser neutro, né? Então, um exemplo desse conjunto, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Você vê que ele não tem início, não tem fim. O que eu falei para você agora foi um subconjunto, uma partezinha do conjunto, mas o conjunto ele é infinito, tanto no seu início quanto no seu fim. Então, relembrando os números inteiros, que o símbolo é um Z, eles fazem parte, quem faz parte? Todos os números inteiros, então não pode decimal, não pode ser misto, não pode ser raiz, dízima periódica, nada disso, ok? Nem fração. Então, são todos os números inteiros, negativos e positivos, e incluindo o zero nesse conjunto, ok? Até aí não tem nenhuma novidade. Hoje, especificamente no capítulo 4, nós vamos estudar os números racionais. O que são os números racionais? Os números racionais são todos os números que existem, positivos e negativos, sendo eles inteiros ou decimais. Então, os decimais entram. Exemplo de um decimal, menos 1,5, ok? Entra também a fração, exemplo de fração, 1 sobre 2, 1 meio, 1 sobre 5, 2 terços. Então, entra nesse conjunto dos números racionais. Os decimais exatos. Vocês têm que botar muito bem na cabeça que os números decimais, só os exatos é que fazem parte dos racionais. Exemplo, 0,32.
Ele é um número exato, porque ele teve fim. Quando eu falo exato, é que eu quero dizer que ele tem fim. É um número que tem fim. Tipo 0,45, 0,1850, esses números que têm fim, ok? E dentro desse conjunto dos decimais entram também as dízimas periódicas. Então, as dízimas periódicas são o quê? São números decimais, quer dizer, vírgula, que tem um padrão de repetição e não tem fim. É a única exceção de número que não tem fim que entra nos números racionais. São as dízimas periódicas. Não lembra mais o que é uma dízima periódica? Então, eu vou lembrar você. 1,3333333, infinitamente o número 3. É uma dízima periódica, não tem fim, mas ela é um número racional, certo? Outro exemplo de uma dízima periódica é 22,13131313. Tem um padrão, tá? O padrão é o 13, que se repete infinitamente. Então, é uma dízima periódica. Ela também entra nesse conjunto dos racionais. Uma outra dízima periódica, 1,544444. Apesar de ter aqueles 5 ali que a gente chama de anteperíodo, e quando vocês chegarem no 8º ano, nós vamos estudar os períodos e os anteperíodos, mas apesar de ter ali o número 5, que não faz parte do padrão de dízima, depois dele veio uma dízima, do exemplo que eu dei. Então, esse número também é racional. E todos os números mistos. O que é número misto? 2 inteiros e 1 meio. Lembra do número misto lá do 5º ano? Então, entra. Toda essa explicação que eu dei está na página 110. Não se preocupem, porque agora eu vou trazer um vídeo com a leitura do livro, com a explicação do livro, para que vocês possam entender o que são os números racionais. Hoje, nós vamos estudar desde a página 108, que é o início dos números racionais, e vamos até a página 122, ok? Nesse videozinho que eu vou botar ali para você, eu também falei de comparação de números racionais. Qual é o maior, qual é o menor? Então, sempre que você for fazer uma comparação, tente colocá-lo numa reta numerada, aí você vai saber, esse é menor que esse. Lembrando que número negativo sempre é menor que número positivo. Então, se você tiver uma comparação de um número negativo e um número positivo, o número positivo sempre ganha, sempre é maior. Se você tiver uma comparação de um número negativo e o zero sempre ganha, porque ele é maior que qualquer número negativo. Lembra disso? Outro detalhe, todo e qualquer número negativo, a comparação é o menor número negativo, ele é maior que qualquer número maior negativo. Vocês já aprenderam isso, né? Exemplo, menos 1 é maior que menos 2, porque o menos 2 está atrás dele, ok? Então, ele é ao contrário dos números positivos. Mas não se preocupem, vocês vão ver o videozinho agora e vocês vão entender perfeitamente, tá certo? Vamos assistir? Então, vamos lá, pessoal, com o nosso livro? Então, tá. Falei para vocês dos números racionais. Aqui, ó, esse texto da página 108, eu quero que vocês leiam e respondam as atividades aqui até a 109, ok? Se vocês conseguirem ler aqui no meu livro, ó, tá como resposta pessoal, tá? Então, vocês vão interpretar o texto e colocar a resposta ali. Mas a gente pode conversar depois sobre isso, ok? Já na página 110, nós começamos, então, a falar exatamente o que é um número racional. Antes disso, aqui em cima, para lembrar,
Fração é um número que exprime uma ou mais partes iguais e que foi dividida a humanidade em um inteiro. Então, o número acima, né? Aqui na minha fração é o numerador, que é o número de partes selecionadas, e o número de baixo é o denominador. Como diz o nosso próprio livro, é para lembrar, né? Eu creio que vocês lembram disso. Então, vamos lá. O que é novo aqui para nós? O que é novo para nós é o seguinte, que é um número racional. O livro fala que é todo número que pode ser representado por meio de uma fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. E o denominador necessariamente é diferente de zero, porque eu não consigo ter uma fração, por exemplo, vou escrever aqui para vocês, 2 dividido por zero. Não existe, né? Não dá para ser essa fração aqui, para os números racionais, ok? Deixa eu até apagar, para não confundir vocês. Isso não existe, tá certo? Aqui no conjunto de números racionais. Esse termo racional vem de razão, tá? No sentido de comparação, e o símbolo Q, quociente, é usado para fazer a sua representação. Eu não tinha dito para vocês a representação dos números racionais, né? Eu só tinha dito dos números naturais, que é um N, dos números inteiros, que é um Z. Então, os números racionais são representados pelo Q, ok? Aquele Qzinho assim que tem um duplo aqui. Então, fazem parte dos números racionais quem? Todos os números inteiros, positivos e negativos. Aqui podia ter um mais 4, ok? Todas as frações, todos os decimais exatos, aquilo que eu falei, tem que ter fim. Um decimal que não tem fim não faz parte do racional. E depois vocês vão conhecer os irracionais, aí ele faz parte. Racional tem que ser um decimal exato, ele tem que ter fim, ok? Todas as dízimas periódicas, aquilo que eu disse para vocês, as dízimas não têm fim, mas elas têm um padrão. Então, a dízima faz parte dos racionais. E os números mistos, ok? Então, todos esses números fazem parte dos números racionais. Aqui, ó, o meu livro já tem as respostas, né? Então, mas eu vou combinar aqui com vocês para que vocês depois façam. Mas vamos olhar junto aqui, ó. Associar as colunas. Devendo 5 moedas de ouro. Então, é menos 5. Tá lá, ó. Liga do menos 5, ok? Dividir o pão em 3 partes e ficar com uma parte. Então, eu vou pegar um pão, vou dividir em 3 partes e pego uma. É 1/3. 1/3, ok? 5 pães inteiros. É positivo, tá lá. Pagando 8 moedas de ouro. Pagando é algo positivo, não é dívida. Se fosse devendo, era negativo, mas ele tá pagando, é um crédito. Mais 8. 3 pães. 3. Dividir 3 pães em 3 partes e ficar com 8 partes. 8/3, tá ali, ó. Ok? Então, tá. Então, eu fiz a leitura e associei as colunas. Agora, desse lado aqui, eu tenho que colocar ele, classificar ele. Por exemplo, o 5, nesse conjunto aqui, ele é um número positivo par? Ele é, tá? Mas aqui na segunda opção tá aqui, ó. Ele é um número natural sucessor de 4? Sim, ele é. Como só tem uma opção para ele, se tivesse mais uma outra opção, eu podia ligar aqui um outro, ó. Mas como só tem uma só opção, ele é um número natural sucessor de 4, ok? O 8/3. 8/3 é uma fração imprópria. Lembra o que é uma fração imprópria? O numerador é maior que o denominador. Então, é uma fração imprópria.
O 3 está ligado aqui, ó, é um número natural antecessor de 4, ele vem antes do 4, certo? 1/3 é uma fração própria, certo? Porque 1/3, por que é própria? Porque 1, que é o numerador, é menor que o denominador, então ela é própria. 8 mais 8 é um número inteiro positivo par, e o -5 é um número negativo inteiro. Então, aqui primeiro a gente leu, entendeu qual é o número que estava aqui na especificação, depois nós pegamos o número e classificamos ele dentro dessas opções que tinham aqui, ok? Lembrando que o 5, quando não tem sinal, ele também é positivo, tá? Mas como é uma só opção, então a opção de 5 era o número natural sucessor de 4, certo? Aqui eu quero que vocês façam, tá? Aqui eu quero que vocês façam a representação de um número natural. O número natural, ele pode ser fração. Perdão, gente, não é natural, é racional. Li errado. Ele pode ser uma fração ou ele pode ser apresentado como um número decimal, porque 3 dividido por 5 é 0,6, né? Porque é a mesma coisa que 30 dividido por 5, só emprestado aqui o 0. E 1 dividido por 6, ou 1/6, é uma dízima periódica, tá aqui, ó. Se eu pegar 1 dividir por 6, dá esse valor. Para transformar o número decimal em fração, olhamos a sua casa decimal. É a mesma coisa que aqui, ó, 6 dividido por 10, né? Ó. Lembram? Isso aqui nós aprendemos no 5º ano. Como transformar um número inteiro em fração, perdão, fração em número decimal e como transformar um decimal em fração. Isso aqui a gente já aprendeu, tá? Com base nisso, esse exercício aqui tá pedindo para que você transforme em fração. Deixa eu tapar isso aqui. Transforme em fração. Então, vocês vão olhar para aqueles números que tem ali e transformar em fração irredutível. O que significa isso? Tem que simplificar. Tá bom, pessoal? Vamos pegar só o exemplo aqui primeiro, ó. Aqui, ó. Como que eu posso transformar isso em fração? Já expliquei para vocês que todo número que está inteiro aqui é a mesma coisa que tivesse um número 1zinho aqui embaixo. Transformei em uma fração imprópria. Dá para simplificar mais? Não, não dá. Então, continue ali. Então, eu quero que vocês façam esse exercício aqui, tá, pessoal? Fica aí como tarefinha. O conjunto dos números racionais. O que você entende por conjunto? Aquilo que eu acabei de falar para vocês na introdução do vídeo, tá? Os números naturais, o conjunto dos números naturais são todos os números inteiros positivos, começando pelo 0. O conjunto dos números inteiros são todos os números inteiros negativos e positivos, então não tem início e não tem fim. E o conjunto dos números racionais são todos os números que têm aquelas características que eu já falei na página anterior. Pode ser um número inteiro, pode ser uma fração, pode ser um número com vírgula, pode ser uma dízima periódica e também pode ser um número misto. Aqui vai representar tudo aquilo que eu já acabei de falar. Aqui está fazendo um esquema dos números que nós aprendemos. Os números naturais estão aqui. Os números inteiros, ele acrescenta ao conjunto dos números naturais os negativos. E esses dois fazem parte do grande conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Então, gente, isso aqui é para vocês entenderem que um está dentro do outro. Dentro dos naturais não tem ninguém, só ele. Dentro dos inteiros tem os naturais e dentro dos racionais tem os inteiros, ok? Aqui, ó, essa tabelinha aqui, eu quero que vocês leem e entendam aqui os conjuntos, tá? Gente, quando aparece um conjunto com um símbolo ali no asterisco, quando aparece um asterisco em um conjunto,
quer dizer que você tira o zero. Exemplo, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4. Conjunto dos números naturais com asterisco, começa pelo 1, porque tira o zero. Esse é um subconjunto dos naturais. Agora tem os números inteiros, quais são? Todos positivos e negativos. Agora o subconjunto deles. O subconjunto com asterisco é todos, só que sem o zero. O subconjunto aqui, ó, que tem esses Z+, quer dizer o quê? É todo o conjunto só com os números positivos. Então, tira os negativos. Quando eu tenho um Z-, é todos os números negativos, eu tiro eles com zero, porque não tem asterisco. Aqui embaixo tem o asterisco e o mais, quer dizer que é todos os números positivos, tirando o zero, e aqui é todos os números negativos, tirando o zero. A mesma coisa acontece com os números racionais. Tem o conjunto principal e tem os subconjuntos. O subconjunto com asterisco é todo ele menos o zero. Tô vendo aqui que não tem o zero? O conjunto dele, só com maisinho ali embaixo, quer dizer que é todos os números positivos. Aí entra o zero de novo e sai fora os negativos. Quando eu tenho o símbolo dele do conjunto dos racionais, com esse menos, perdão, é sem os positivos, entra só os negativos com zero. Quando eu coloco um asterisco em cima e um símbolo embaixo, é que eu quero todo conjunto positivo sem o zero. E aqui é todo conjunto negativo sem o zero. Vocês precisam ler e entender isso aqui, certo? Com base nisso, toda a página 114 e 115, vocês precisam resolver, tá? É só ler aquilo que está pedindo, por exemplo, irredutível e fazer, certo? Depois, aqui na página 116, é a reta numérica. A reta numérica nada mais é do que pegar o número e colocar na posição que ele se encontra, certo? Essa reta numérica eu não vou cobrar de vocês especificamente ela na prova, mas vocês têm que aprender a entender como, quando eu vejo um número, aonde eu coloco ele. Exemplo, se eu tivesse perguntando para vocês o seguinte, coloquem aí na sua reta o número 0,75. O 0,75 está entre 0 e 1, certo? O meio do 0 e do 1, bem no meio, é o 0,5, porque é metade. O 0,75, ele é um pouquinho mais que a metade. Tá aqui. 0,75. Isso é colocar na reta numerada, ok? Aqui, ó, no final da página 16, tem a comparação entre números racionais. Vocês precisam entender qual é o maior e qual é o menor. Como que a gente compara? Aquilo que eu falei para vocês no início no vídeo explicativo. Compara como? Todo positivo é maior que negativo. Deu. O zero é maior que qualquer número negativo. Deu. Tá? Agora, vocês lembram quando vocês aprenderam qual é o maior, qual é o menor de número decimal? Por exemplo, é 3 inteiros e 3 inteiros. Até agora eu não sei. Eu olho sempre o segundo número. Aqui é um 7 e aqui é um 6. Quem é maior? O 7. Então, esse 3,72 é maior que 3,69. Entendendo que tanto esse número quanto esse número, eles são positivos. Ok? Eles são positivos. Se esse fosse negativo e esse positivo, já seria ao contrário. Esse exercício eu quero que você faça, que é colocar na reta numerada esses valores, tá? Aqui também é colocar na reta numerada os valores. Aqui é diferente, você tem uma reta numerada e cada ponto ele está perguntando. O A, ele está entre quais números inteiros? Vamos lá ver o A. O A está entre 2 e 3. Aí você preenche aqui, 2 e 3. Ó, vou dar o primeiro ali para você.
Que número ele é? O número decimal, o A. Então, ele é, aqui é 2,5, aqui é mais 0,25, então ele é 2,75, ok? Transforme ele em fração decimal. Como eu tenho duas casas após a vírgula, eu pego o número inteiro, que é 275, e coloco dividido por 100, que são duas casas. E a irredutível é simplificar, certo? Então, eu quero que vocês façam isso também. Gente, até aqui não tem nada de novo, tá? Não tem nada de novo. Vocês lembram dos números opostos e simétricos? Oposto ao simétrico é o número que tem o mesmo valor, mas com sinal contrário. Exemplo, oposto de 2 é menos 2, ok? Tem o mesmo valor numérico, só que com sinais trocados, tá? Isso chama-se os números opostos. O exercício 5 aqui, você tem que comparar quem é maior, quem é menor, ok? E aqui continua as comparações, ó. Continua as comparações, isso aqui é colocar em ordem crescente, tudo bem, até aqui. A partir daqui, é a adição e subtração dos números racionais, tá? Gente, somar e subtrair fração, vocês já aprenderam lá do início. Só que aqui tem regra de sinal, ó, é um agrupamento. Qual é o sinal que prevalece? O sinal do maior. Só que vocês lembram que vocês não podem somar assim. Tem que tirar o MMC, tá lembrando? Eu preciso tirar o MMC e resolver cada continha dessa, certo? Mas aqui é assunto para o próximo vídeo. Então, até a página 122 eu quero que vocês façam, ok? E no próximo vídeo vamos aprender como relembrar, né? A adição e subtração, a multiplicação e a divisão de números racionais, certo? E aí a gente vai ter bastante coisa para fazer, tá bom? Bons estudos, pessoal. Assistiram o vídeo? Então tá, espero que tenha esclarecido tudo, que vocês tenham entendido. E eu vou colocar ali nas instruções aquilo que você tem que fazer, as páginas que você tem que fazer, tudo certinho. No final do dia, no máximo no dia seguinte, eu coloco o vídeo de correção da atividade. Tanto da atividade do livro que eu pedi para você, quanto da atividade extra que eu também posso pedir para você, ok? Bons estudos, pessoal. Beijão!